Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. Eu sou o André Narvaez e nós vamos continuar a nossa conversa sobre as transformações do carbono. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como calcular as necessidades de nutrientes para poder ter uma boa decomposição, tendo em vista que a decomposição microbiana dos materiais orgânicos no solo, ele leva a dois fenômenos antagônicos, né? Que é o fenômeno da imobilização temporária. A biomassa microbiana ela vai pegar os nutrientes disponíveis e vai armazenar no seu interior, e durante esse processo vai haver uma imobilização do nutriente. O nutriente vai ficar preso no micro-organismo, não vai estar disponível para as plantas ou para outros organismos que poderiam utilizar. Ao mesmo tempo, à medida que essas demandas são supridas, a gente vai ter a disponibilização desse nutriente no solo. Uma outra questão é que, não tendo os nutrientes que a planta precisa, ou que os micro-organismos precisam para fazer a decomposição, o que vai acontecer vai ser a imobilização desses nutrientes e dando suporte a uma biomassa microbiana muito pequena, o que vai levar a um atraso muito grande, uma demora, né, uma baixa taxa de decomposição. Para a gente poder trabalhar essas questões, a gente precisa ter em mente que os micro-organismos eles têm uma alta composição de água, muita proteína, lipídios, muito material de parede celular, DNA, RNA, mas chama a atenção as proteínas, porque as proteínas têm um alto percentual, uma alta quantidade de nitrogênio. Ao mesmo tempo, a gente precisa, para ter uma boa decomposição, não podemos esquecer um ambiente favorável, com oxigenação, com temperatura, com pH e bastante água, né, tendo em vista que a maior parte da célula microbiana é composta de água. Né? Para que a decomposição ocorra, a gente vai ter que suprir todos os requerimentos microbianos, né, para crescimento microbiano. Fonte de energia, aceptor de elétron, fonte de carbono, minerais, fatores de crescimento. E uma coisa que chama a atenção a respeito dos micro-organismos são os nutrientes minerais, onde a gente vê que o nitrogênio ele representa 14% da biomassa microbiana, o que indica que o nitrogênio pode ser um material, né, pode ser um nutriente que vai demandar bastante do micro-organismo, né, vai ser muito demandado pelo micro-organismo para a manutenção do seu crescimento. Né? Então a gente até pode acompanhar um processo de decomposição em que a gente vê que no início da decomposição nós temos uma alta relação CN, ou seja, muito carbono para pouco nitrogênio, e um percentual de nitrogênio no material orgânico muito baixo. À medida que o material vai sendo decomposto, o que a gente observa é uma inversão desse processo. Porque quase a maioria do carbono presente no material que está disponível no solo, ele vai ser respirado e disponibilizado na forma de CO2, então ele vai ser perdido desse material. O que levando ao final desse processo com um material com uma baixa relação CN, ou seja, pouco carbono com relação ao nitrogênio, e um alto percentual, um crescente percentual de nitrogênio nesse material. A grande questão é que isso está em relação ao tempo. Então, se eu tiver uma baixíssima disponibilidade de nitrogênio nesse material, isso vai demorar muito tempo para que a gente chegue à decomposição, né, final do material estabilizado. Então, a gente percebe a importância de equilibrar carbono e nitrogênio no processo de decomposição do material orgânico. Bom, algumas questões são importantes a gente considerar na decomposição. Dentre eles, a relação CN do micro-organismo que vai fazer a decomposição. Né? A decomposição, a relação CN do micro-organismo ela tem que ser respeitada, porque o micro-organismo, caso você tenha uma relação CN do material diferente daquela existente no micro-organismo, você vai ter alta imobilização, né, de nutrientes. E ao mesmo tempo, né, você precisa saber qual que é o percentual do material orgânico que esse micro-organismo é capaz de utilizar. Né? E sabendo isso, nós conseguimos fazer uma boa conta, né? E uma conta para evitar a imobilização e fazer com que a decomposição aconteça numa taxa adequada, com o mínimo de imobilização de nutrientes. Então a gente parte aí para um exemplo prático, que é calcular a quantidade de nitrogênio que deve ser adicionada a 1.000 kg de serragem para que não haja imobilização, né? Sabendo que a decomposição vai ser feita predominantemente por fungos. Bom, em 1.000 kg de serragem nós temos 86,5% de carbono e
uma relação CN de 865 para 1. Com essas informações, eu posso traçar aqui como é que isso vai funcionar. Então, eu tenho aqui 1.000 kg de serragem nesse gráfico. Nesse gráfico, eu vou ter 866 kg de carbono orgânico. Eu tenho a relação CN, que é 865 para 1, então nesses 1.000 kg eu vou ter 1 kg de nitrogênio. E desses 865 kg de carbono orgânico, eu sei que o fungo vai usar só 35%. Eu acho que essa informação é importante e com esse panorama geral a gente pode seguir para fazer as nossas contas. Vamos lá? A primeira conta que a gente precisa saber é quanto de carbono orgânico o fungo vai ser capaz de utilizar. Então eu tenho 865 kg em 1.000 kg de serragem, e seria esse o valor se o fungo tivesse uma eficiência de 100%. Mas o fungo não tem uma eficiência de 100%, a eficiência do fungo é de 35%. Então eu vou fazer essa regra de 3 e vou chegar à conta ao número de 302,75 kg de carbono disponíveis em 1.000 kg de serragem. Então essa é a primeira conta. A nossa próxima avaliação a fazer é quanto de nitrogênio eu vou precisar ter no material para que possa haver a assimilação de 302,75 kg de carbono. Então, para fazer isso é muito simples, eu sei a relação CN do micro-organismo, que é 10 para 1, 10 kg de carbono para 1 kg de nitrogênio. Eu tenho 302 kg de carbono na serragem, disponíveis para imobilização na serragem. Quantos quilos que eu vou precisar? Fazendo essa regra de 3 também, eu vou chegar a 30 kg,28 de nitrogênio para assimilar os 302 kg,75 que estão disponíveis aí nos 1.000 kg de serragem. Mas, obviamente, a gente não para por aqui, porque eu já tenho na minha serragem 1 kg de nitrogênio. E com isso eu vou conseguir chegar ao meu valor final de 30,28 menos 1, eu vou ter 29,28 kg de nitrogênio necessários para que ocorra uma decomposição equilibrada com o mínimo de imobilização. Ok? Então, resolvemos o primeiro problema. Quanto de nitrogênio eu preciso para decompor a minha serragem? Eu preciso de 29,28 kg de nitrogênio. Que eu posso fornecer de duas formas. Eu posso fornecer com os adubos químicos disponíveis aqui, nitrato de amônio e nitrato de potássio, cada um com a sua concentração de nitrogênio, o que me leva a fazer a conta. Vamos fazer a conta aqui. Se eu fosse utilizar nitrato de amônio, eu teria que fazer uma regra de 3, 100 kg de nitrato de amônio tem 35 kg de nitrogênio disponível, mas eu preciso só de 29,28, então fazendo uma regra de 3 eu vou chegar a 83,66 kg de nitrato de amônio para poder suprir toda a necessidade de nitrogênio dessa decomposição. Ao mesmo tempo, se eu pegar o nitrato de potássio, eu vou fazer as contas aqui, 100 kg de nitrato de potássio tem 14 kg de nitrogênio, mas eu preciso de 29,28 kg de nitrogênio, o que vai me levar a uma quantidade de nitrato de potássio de 208,14 kg, para poder suprir esse nitrogênio e a partir daí ter uma decomposição bastante equilibrada. Bom, a gente resolveu os problemas com os adubos químicos, mas vamos resolver agora com o esterco de galinha. O esterco de galinha ele tem 45 kg de carbono e 3% de nitrogênio. Então, com essa informação, eu consigo calcular qual que é a quantidade que vai ser necessária para suprir toda a necessidade de carbono da decomposição da serragem. Então, com isso, eu sigo aqui para a serragem, mas o que tem agora, não na serragem, mas o que tem no meu esterco. Nos meus 100 kg de esterco, eu vou ter 45% de carbono e 3% de nitrogênio. Então, fazendo um gráfico de pizza disso, eu vou ter 45% de carbono orgânico, 3% de nitrogênio, 52% de outras coisas, e aí a gente tem que partir para fazer os cálculos. Eu sei que os fungos não vão usar os 45 quilos aqui de carbono orgânico, ele vai utilizar 35% de 45, que nos leva à necessidade de fazer essa conta. Quanto de esterco de galinha ia ser necessário? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é quanto de carbono eu tenho no esterco de galinha. Então, em 1.000 kg de esterco de galinha, eu teria 450 kg de carbono orgânico, 45%,
mas o fungo tem só 35% de eficiência. Então eu posso fazer, né, quanto que seria 35% de 450, eu vou chegar ao número de 157,5 quilos de carbono que vão estar disponíveis, né? E logo em seguida eu preciso saber quanto disso eu preciso, quanto de nitrogênio vai ser imobilizado. Eu lembro lá que os micro-organismos vão ter, em geral, uma relação CN de 10 para 1. Então, para cada 10 kg de carbono, eu vou ter imobilizado 1 kg de nitrogênio. Se eu tenho 157 kg de carbono, eu vou imobilizar nesse processo de decomposição do esterco de galinha 15,75 kg de nitrogênio. Eu posso continuar essa conta, né? Então eu já sei que para o esterco de galinha eu gasto na decomposição 15,75 kg, mas eu preciso saber quantos quilos de nitrogênio tem no esterco de galinha, né? Então, no esterco de galinha, o que a gente sabe é que em 1.000 kg de esterco, eu vou ter, né, para usar a mesma base de cálculo, né, em 1.000 kg de esterco eu vou ter 30 kg de nitrogênio disponível, que é 3%. Então eu posso fazer a conta do quanto que eu tenho de nitrogênio total menos o tanto de nitrogênio que eu vou gastar, né, para fazer essa decomposição. E eu vou chegar à conta de que 30 kg de nitrogênio total menos 15,75 que eu vou usar na decomposição, eu vou chegar no valor de 14,25 kg de nitrogênio. Então, para a decomposição de 1.000 kg de esterco, vão sobrar 14,25 kg de nitrogênio que poderá ser utilizado para a decomposição da serragem. Mas o detalhe é que quanto de nitrogênio eu demandava para poder fazer a decomposição da serragem. Bom, na decomposição da serragem eu precisava de 29,28 kg, mas eu tenho só 14,25 kg, então em 1.000 kg, né, então fazendo a regra de 3 aqui, nós vamos chegar ao valor de que nós vamos precisar de 2.054 kg de esterco para suprir a quantidade adequada de nitrogênio para decomposição, né, da serragem. Então eu precisaria misturar a 1.000 kg de serragem 2.054 kg de esterco para poder suprir toda a quantidade necessária de nitrogênio a fim de evitar a imobilização, né, desses nutrientes e evitar e também promover uma decomposição mais efetiva, né? Com esse processo a gente acaba respondendo todas as perguntas, né? Eu tinha 29,28 kg de nitrogênio demandados para decomposição de 1.000 kg de serragem. Eu, né, posso suprir isso com nitrato com 83 kg de nitrato de amônio, posso suprir isso com 200 kg de nitrato de potássio, ou posso suprir isso com 2.054,75 kg de esterco. Dessa forma eu vou ter uma decomposição adequada, né, uma decomposição que vai acontecer com todo o seu potencial de que seja evitado, né, o processo de imobilização, e ao mesmo tempo vou manter a taxa de decomposição nos níveis adequados, em níveis que sejam compatíveis com a atividade microbiana. Bom, eu agradeço muito a todos vocês que acompanharam até aqui. Eu tenho certeza que essa informação vai ser útil para você que trabalha com compostagem, para você que pensa na importância do aporte de carbono no solo, né, e passa a verificar a importância desse processo. E a gente percebe aqui, por exemplo, que se a gente pega um material como esterco e aplica ao solo, como na verdade como a serragem aplica ao solo, nós temos um déficit de quase 30 kg para cada 1.000 kg de material que a gente deposita, 30 kg de nitrogênio. Esse nitrogênio, caso esse material seja depositado no solo, ele vai vir do próprio solo. Então os micro-organismos, para decompor a serragem, vão acabar imobilizando os nutrientes do solo, o que pode levar a deficiência de nitrogênio, o que pode levar a problemas no manejo das culturas. Então isso tudo nos faz entender que cada material orgânico ele vai ter uma demanda de nutrientes para a sua decomposição e ele pode levar a processos de imobilização que podem tanto fazer com que o processo de decomposição tenha uma taxa muito lenta, quanto podem levar à imobilização de nutrientes que vai prejudicar o crescimento das plantas. Então, eu agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui e nos vemos em breve. Um forte abraço.